Muito bom dia, meus irmãos. Estamos iniciando a nossa live de hoje, a Escola Bíblica Dominical desse domingo, dia 22 de março. Infelizmente não podemos dar um abraço físico, porque estamos todos em quarentena, estamos todos em isolamento social devido à pandemia do coronavírus, mas estamos aqui juntos para a honra e para a glória do Senhor, e permaneceremos aqui durante alguns minutos, onde estaremos estudando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e nós vamos orar ao Senhor. Vamos iniciar esse momento clamando ao nosso Deus, falando com Ele. Alguns irmãos já estão chegando aí nas suas casas, aí no seu celular, no seu computador. Alguns irmãos já estão chegando para estar conosco. À medida que os irmãos forem chegando e forem comentando, a Cristiane, que está ali atrás da câmera escondidinha, vai estar me atualizando aqui. Nós vamos estar cumprimentando os irmãos. Com certeza será um momento excelente, um momento de estudo, um momento de aprendizado da Palavra de Deus. Então nós vamos nesse momento orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome, queremos Te adorar, Senhor, nessa manhã. Queremos dizer ao Senhor que é muito bom estar na Tua presença. É muito bom, Deus, estar junto com o Senhor. É muito bom, ó Pai, saber que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor está conosco. É muito bom, ó Pai, saber que os Teus filhos estão tirando esse momento para estudar a Tua Palavra juntamente conosco. É muito bom saber, ó Deus, que o Senhor está conduzindo todas as coisas, Pai, e esse estudo também será dirigido pelo Senhor. Pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nessa manhã. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, as verdades da Tua Palavra, que o Senhor nos ensine, ó Pai, o Teu querer, que nós possamos aprender mais do Senhor, porque, ó Deus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Palavra do Senhor. Então, quando nós ouvimos e aprendemos a Tua Palavra, a nossa fé é fortalecida, a nossa vida espiritual é edificada, Pai, e nós nos aproximamos mais do Senhor. Portanto, Deus, fale conosco nessa manhã, nos ajude, ó Deus, a entender a Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Cristiane, quem já está aí, fala para mim, por favor. Parley, Daniel, Caleb. Irmão Parley, irmão Daniel, irmão Caleb, tem mais gente. Silvana, Murilo. A Graziele com Melissa. Graziele, Melissa. Alan e Rodrigo. Alan. O Alan e o Rodrigo. E o Rodrigo, mais quem? Reginaldo e família. Reginaldo e família, todos sejam muito bem-vindos. Está chegando mais gente aí? Glícia está falando, pastor, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, minha irmã, paz do Senhor para você também. Isso aí, pessoal, vamos comentando, vamos participar. Além de comentar a nossa live, você pode compartilhar, que alguns irmãos talvez se esquecem, outros talvez não viram os nossos avisos. Alguns amigos, às vezes, que não são membros da igreja, mas que também querem acompanhar conosco, como aconteceu na última live. Então, clica aí, compartilha a live e nós vamos estar estudando juntos a Palavra de Deus. Também estão presentes Fabiana Nunes, Jade, Débora, mais quem? Irmão de Lourdes. Sim. O Caio. Ok. Esses são os presentes por enquanto da Escola Bíblica. Muito bem, depois nós vamos dar o relatório aí, hein? Nosso relatório também vai ser virtual. Esperamos que por pouco tempo, mas enquanto isso vamos usando aqui os recursos que temos. Muito bem, nós estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical o livro Salvo, Seguro e Transformado. Pode falar, Cristiane, pode me interromper. A Parley está falando aqui que está com a gente a Jeane, irmã da Graziele. Jeane, irmã da Graziele, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Se por acaso faltar alguém e pular alguém aqui no nosso olho, porque os comunicados aqui passam muito rápido, às vezes pula alguém. Vocês lembram a gente aí. Estamos estudando
salvo, seguro e transformado. Até agora conseguimos estudar o capítulo 1 e o capítulo 2 e estaremos entrando hoje no capítulo 3. Capítulo 3 do livro, acredito que todos os irmãos, ou pelo menos os membros da igreja que estão acompanhando na EBD, têm o seu livro em casa. A capa do seu é um pouquinho diferente da minha, porque o meu é um pouquinho mais velho, é mais antigo, mas é o mesmo livro. Irmão Maurício, irmão Rainer chegando aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Irmã Lucinha também deve estar junto, né? Quando eu falo o nome, estou cumprimentando toda a família, com certeza, né? Irmão Rainer, irmã Alessandra, Davi, Danilo, Deus abençoe a vida de vocês, irmão Maurício, irmã Lucinha. E vamos lá. Muito bem, precisamos entender as verdades essenciais de um relacionamento salvífico com Cristo. A Cristiane vai me interromper a qualquer momento, tá? Para falar sobre os comentários de vocês. Então pode comentar, a Cristiane vai levantar a mãozinha ali e vai falar. Tá bom? Ela está atrás da câmera, mas está bonita como sempre. Então, tudo que vocês comentarem aí, ela vai estar passando para nós. Verdades essenciais de um relacionamento salvífico com Cristo. Primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do nosso relacionamento salvífico. O que é um relacionamento salvífico? É um relacionamento de salvação. O nosso relacionamento de salvação com Cristo tem algumas verdades que nós precisamos conhecer, algumas características. A primeira delas, nós já sabemos, e nós falamos isso, e nós repetimos isso, mas muitas vezes nós não entendemos a profundidade, o conteúdo profundo de tudo isso. Somos salvos pela graça, através da fé. Chegou mais gente. Chegou mais gente, quem mais? Sabrina está assistindo. Sabrina. A Grícia falou que eu sempre fui linda, que é obrigada, beijos. E a irmã Cléria também está assistindo. Irmã Cléria também está assistindo. Irmã Maria Francisca, né, deve estar assistindo junto aí. Que Deus abençoe, minha irmã, sua vida. Vamos lá. Somos salvos pela graça. Parece que é até repetitivo dizer isso, mas é muito importante nós entendermos a profundidade disso. Entendermos, por exemplo, que a salvação não é de graça, ela é pela graça. Ela tem um preço, e o preço é muito alto, foi muito alto. Jesus pagou com a própria vida. E aí Ele nos dá essa graça, nos dá esse presente que nós recebemos, e é pela graça através da fé. Sem fé, não adianta tentar alcançar a graça de Deus. A graça salvadora de Jesus é nos dada por meio da fé. E a fé salvadora, que é a segunda verdade, vem pela palavra de Deus. Então não é possível conhecer Jesus, conhecer a salvação, ir a Deus, ser resgatado por Jesus, se não conhecermos a palavra de Deus, porque a fé vem através da palavra. Mais alguém, Cristiane? Givonete entrou, também entrou Alves Esron. Esron, meu grande amigo lá do Sagrada Família. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Estamos juntos aí. Vovonete. Irmã Ivonete, a sua família, que Deus abençoe vocês. Irmão Adilson. Tem 40 segundos de delay. Nós estamos com um delayzinho aqui no vídeo, mas não tem problema não. Vamos lá. Voltando aqui então. Nós somos salvos pela graça de Cristo. É Ele que faz e não nós, através da fé. Sem fé não alcançamos a graça. E a fé nós só alcançamos por meio da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Parece simples, mas não é tão simples. É necessário conhecer Deus. Implica conhecimento de Deus. Não é possível ir a Deus sem conhecê-lo, sem conhecer a palavra. E a palavra, ela é a expressão escrita do verbo vivo, que é Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus é a única forma de irmos a Deus. Olha o que diz aí Jeremias capítulo 33, versículo 3: clame a mim e eu responderei,
e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E Tiago, capítulo 1, versículo 5, vai complementar esse texto dizendo assim: olha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, se nós pedirmos, Deus vai falar conosco. Essa é uma verdade fundamental para conhecer Deus. Se pedirmos a Ele, Ele fala conosco. Se clamarmos, Ele responde. Nós estamos vivendo aí uma pandemia, estamos vivendo dias difíceis. Qual que é a nossa primeira atitude? Clamar, clamar e clamar. E Deus vai responder. É promessa da sua palavra, as promessas de Deus se cumprem. E se alguém entende que precisa aprender um pouco mais, que está faltando algum conhecimento, como em mim falta muito conhecimento ainda, estou buscando esse conhecimento de Deus, é pedir a Deus que Ele dá sabedoria livremente, de boa vontade, e é concedida a todo aquele que pede. Ok? Então vamos lá. Quais são essas verdades que nós estamos estudando a respeito da salvação? A primeira: nós todos pecamos e somos culpados diante de Deus, que deve julgar o pecado. Todos nós somos pecadores. Isso é regra para a humanidade. O único ser humano que pisou essa terra e não pecou se chama Jesus. O único homem que não pecou se chama Jesus. Porque tinha uma natureza 100% humana, por isso dizemos o único homem. Apesar de ser 100% Deus, ele quando veio aqui, ele estava 100% homem. A Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, tomando a forma de servo, foi obediente até a morte, ou seja, ele abriu mão das suas prerrogativas de Deus por um tempo, para viver como homem, e quando ele viveu como homem, ele não pecou. Fora ele, todos os homens e mulheres que pisaram nessa terra e que ainda vão pisar, estão no pecado. Pecado. Todos nós pecamos. A consequência do nosso pecado é morte eterna. Pecamos, morremos. Isso é uma ordem que Deus deu lá no Éden. Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer dessa árvore você vai morrer. Essa foi uma ordem com uma sentença. Nós pecamos, nós morremos. Morte eterna, inferno, total separação de Deus é o destino, é a consequência do pecado. O ser humano nasce com essa consequência. Já quando ele começa a entender o que nós chamamos de idade da razão, ele começa a compreender o bem e o mal, naturalmente ele opta pelo mal e naturalmente ele peca. Porque a semente do pecado está plantada no nosso DNA. E aí nós nos tornamos pecadores e precisamos receber o perdão e a justiça de Cristo através da fé. Nós somos julgados e culpados diante da lei de Deus. E aí nós vamos falar um pouquinho nesse estudo sobre a lei de Deus, porque muitas pessoas pensam que a lei de Deus foi revogada por Jesus, e ela não foi. A lei de Deus continua valendo, e Jesus, na verdade, ele deu um entendimento mais profundo da lei. Ele diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Eu vim para que a lei fosse cumprida. Então é preciso conhecer a lei de Deus para entender a santidade de Deus e assim entendermos o que significa a nossa salvação pela graça e por meio da fé. Então vamos lá. Tem algum comentário, Cristiane? Lucinha está perguntando se eu vou falar bom dia, irmãos. Então eu estou falando bom dia, irmãos. Vamos viver essa escola bíblica, aprender bastante sobre as verdades da salvação. Vou pedir também para quem estiver com salas de vídeos abertas, já até coloquei isso escrito, se alguém entrar na sua sala de vídeo, para repassar aqui o comentário, que a gente possa cumprimentar as pessoas. Muito bem, vamos lá. Isaías capítulo 64, versículo 6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo.
Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3, 23, um texto bem conhecido nosso, pois todos pecaram e estão destituídos ou separados da glória de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 10, pois quem obedece a toda a lei, presta atenção nisso aqui, irmãos, Novo Testamento, às vezes nós pensamos que a lei, ela não serve mais para nós, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Efésios 2:8, o texto que nós lemos no começo, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, o que nós precisamos tirar de tudo isso? Para experimentar a salvação genuína, é necessário primeiro ter alguma percepção da santidade de Deus e da sua lei. É preciso entender a santidade de Deus, que Deus não pode, Ele não aceita, Ele não se sujeita a conviver com o pecado. A santidade de Deus faz com que Ele não permita que o pecado se aproxime dele. Nenhum pecado. Às vezes nós, humanos falhos, imperfeitos e com a nossa mente pequenininha, limitada, nós começamos a dar tamanho, classificar tamanho de pecado. Quando alguém liga para minha casa, telefone fixo, pouca gente tem hoje, né? Antigamente tinha mais isso, mas vamos lembrar aqui do telefone fixo. A pessoa ligava para minha casa e aí alguém atendia, aí colocava a mão assim e falava assim, é fulano, quer falar com você. Aí eu dizia assim, fala que eu não estou. Essa mentirinha nós classificamos como um pecadinho, né? Ah, um pecadinho. Agora, assassinar uma pessoa, assaltar um banco, cometer um roubo, cometer adultério, aí nós classificamos como pecadão, né? Por quê? Nós normalmente damos ao pecado o tamanho da consequência terrena. Só que para Deus a coisa é um pouco diferente. Deus ele não classifica o tamanho do nosso pecado de acordo com a consequência que esse pecado gera. Eu costumo sempre usar a expressão da linha do trem. Aqui em Valadares passa trem no meio da cidade. Se as rodas do trem saírem do trilho 2 centímetros, o trem vai descarrilhar. Se elas saírem do trilho, em vez de 2 centímetros, saírem 2 metros, o resultado é o mesmo, o trem vai descarrilhar. Então não importa o quanto a roda saiu do trilho, ela não pode sair do trilho. Isso é pecado diante de Deus, não importa o tamanho da consequência, o pecado aconteceu. Isso significa o quanto Deus é santo. Ele não peca e Ele não se permite conviver com o pecado. E aí, porque nós pecamos e todos pecamos, nenhum de nós pode se aproximar de Deus sem que os nossos pecados tenham sido totalmente perdoados por Jesus. Ninguém vai a Deus em pecado. Eu estou indo a Deus do jeito que eu estou. Não, primeiro tem que passar por Jesus do jeito que eu estou, para que Jesus me perdoe, purifique-me dos meus pecados, e aí sim eu consigo chegar a Deus. Ninguém chega a Deus em pecado. Comentário? Entrou Roger Chagas e Marcos Antônio estão assistindo. Amém, sejam bem-vindos aí, nossos irmãos. Ninguém se aproxima de Deus em pecado. É preciso ser purificado primeiro por Jesus. Um único pecado é suficiente para quebrar toda a lei de Deus. Foi o texto que nós lemos, Tiago 2,10. Se alguém obedece toda a lei, mas tropeça num só ponto, é culpado de toda a lei. Então basta um pecado para que nós fiquemos separados do Senhor. Não tem jeito, não dá para ir a Deus em pecado. Então, quando nós tentamos entender a salvação, nós precisamos entender o seguinte, que salvação implica pecado perdoado. Salvação implica pecado lavado. Salvação implica vida transformada. Salvação implica santidade.
Não dá para ir a Deus em pecado. O pecado tem que ser perdoado por Jesus. Tem uma expressão aí no livro de vocês, que vocês estudaram, não há curva de Gauss. O que é curva de Gauss? Curva de Gauss é quando um parâmetro ele é utilizado para medir. Por exemplo, na turma, as notas da turma. Todo mundo tirou entre 8 e 10. Se eu tirei 7,9, ou 7,9, dependendo da matéria, é uma excelente nota, né? Mas se todo mundo tirou entre 9 e 10 e eu tirei 7,9, a minha nota foi baixa. Eu estou fora da curva. Essa é a curva. Mas Deus não trabalha assim. Ele não vê o parâmetro das outras pessoas, o nível de pecado dos outros para tratar comigo. É individual. Basta um pecado. O parâmetro de Deus é a total ausência de pecado. Não pode haver pecado para que cheguemos a Deus. E é por isso que nós não conseguimos ir a Deus sem ser por Jesus. É por isso que nós não conseguimos entrar no céu sem o perdão de Jesus. Porque pelo menos um pecadinho nós vamos ter. E eu queria ter um só. Eu tenho bem mais do que isso, né? Mas pelo menos um pecadinho nós vamos ter. E sem Jesus esse pecado faz com que sejamos culpados de toda a lei. Isaías 64:6 diz que o melhor da nossa justiça é como o trapo da imundícia. O trapo da imundícia, no passado, era aquele paninho que era usado para tampar a ferida do leproso, aquela carne podre. Então aquele pano ele ficava contaminado, ele ficava sujo, ele ficava mal cheiroso. E o melhor da nossa justiça, segundo Isaías, é como aquele pano. Por quê? Porque Deus é perfeitamente santo. E por mais que nós nos esforcemos, nós somos totalmente pecadores. Por isso precisamos fazer o quê? Nascer de novo. Porque se não nascemos de novo, estamos vivos para o pecado. Agora, quando morremos para o pecado e nascemos de novo em Cristo, através do Espírito Santo de Deus, agora nós nos ligamos novamente espiritualmente a Deus por meio de Jesus, e os nossos pecados são perdoados por Cristo, e agora nós somos justificados. O que é justificar? É tornar justo. Pegar uma coisa que não está justa e fazer ela ficar justa. Isso é justificar. Jesus vai nos justificar diante de Deus. Nós não somos justos, somos pecadores, mas uma vez que tivemos o nosso pecado perdoado, nós somos agora justificados e podemos agora sim ter acesso ao Pai. Chegou Graziela Neves. Graziela Neves, mais quem? Bom dia. Bom dia. Só ela? Vamos lá. Dr. Adler Rogers diz que o mais perigoso dos erros espirituais é tentar substituir o novo nascimento e o perdão em Cristo pela bondade humana e as obras religiosas. Meus irmãos, vocês perceberam a profundidade dessa afirmação? São pessoas que se tornam tão boas e tão religiosas, que ajudam tanta gente, fazem tantas coisas boas, que elas começam a inconscientemente, às vezes, até a substituir o novo nascimento e o perdão pela sua bondade. São pessoas extremamente bondosas, pessoas que se preocupam com os outros, pessoas extremamente altruístas, pessoas que lutam pelo bem-estar da humanidade, que fazem o melhor, que se dedicam, mas que não tiveram de fato um novo nascimento. E o melhor da sua bondade não vai conduzi-la a Jesus, não vai conduzi-la a Deus. Sem o novo nascimento, não vamos para o céu. Por melhor que sejamos, pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, sem um novo nascimento, é o mesmo destino, morte eterna. Pessoas corretas e amáveis são as que correm maior risco de serem enganadas. Por quê? Porque nós confiamos na nossa bondade, na nossa corretude, na nossa bondade, na nossa amabilidade. Nós confiamos em nós mesmos. Ah, mas eu sou um homem muito bom, eu ajudo todo mundo. Ah, não, mas eu vivo para os outros. Eu não tenho nada meu, porque tudo que é meu é dos outros. E aí nós vamos nos enganando, isso tudo vai nos enganando a ponto de nós
pensarmos falsamente que estamos salvos. Eu vou na igreja, todo culto, eu não perco, eu visito. Agora nessa pandemia eu estou orando pelos enfermos, mas eu não tive um novo nascimento. Se eu não tive um novo nascimento de fato, eu estou enganado a respeito da salvação. Não há salvação sem novo nascimento. Não quer dizer que a pessoa pode ser ruim de coração. Não, porque aquele que teve um novo nascimento, ele automaticamente recebe a natureza de Deus. E recebendo a natureza de Deus, ele se torna uma boa pessoa. Ele se torna alguém preocupado com os outros, porque a natureza de Deus é ajudar, é servir. Né? Jesus veio para servir, e não para ser servido, ele mesmo falou, e dar a sua vida pelos outros. Então, quando nascemos de novo, nós nos tornamos boas pessoas. Agora, tem gente que é uma boa pessoa, mas não nasceu de novo. Então, precisa ter um encontro com Jesus para que aconteça essa passagem para o céu, esse novo nascimento. Olha só, nós vamos fazer aqui. A Lucinha está rindo do galo. A Lucinha está rindo do galo, né? Porque nós estamos fazendo do lado de fora aqui por causa da luz, né? E o galo está cantando aqui embaixo. Está muito alto aí, Lucinha, o galo? Está atrapalhando? Mamaura entrou. Mamaura, muito bem. Vamos lá. Vamos fazer o teste da justiça de Deus. Vamos falar um pouquinho dos 10 mandamentos. Irmãos, pensa no Brasil. O Brasil tem o seu poder legislativo, que são os deputados, os senadores, os deputados estaduais, deputados distritais e os vereadores. Compõem o poder legislativo do Brasil. Aqui em Valadares, por exemplo, nós temos uma Câmara de Vereadores que vota leis municipais, leis que valem só para essa cidade. No Estado, nós temos a Assembleia que cria leis, diversas leis que vão abranger todo o território de Minas Gerais. No Brasil, nós temos o Congresso, né, que é a Câmara de Deputados, e o Senado, que criam leis que regem, que vão valer para todo o país. Só que todas essas leis que são votadas, que são criadas, que são promulgadas, elas precisam estar de acordo com uma lei maior, que nós chamamos de lei maior ou Constituição. Então nós temos uma Constituição em vigor desde 1988, já foi remendada algumas vezes, né? Emendada algumas vezes, várias vezes, mas ela está valendo. Qualquer lei que for votada precisa estar de acordo com essa lei maior, com a Constituição. Se alguém tenta criar uma lei que vai de encontro à Constituição, normalmente isso vai parar lá no Supremo, né, que é um tribunal que é o guardião da Constituição, e o Supremo vai fazer o quê? Ele vai declarar aquela lei inconstitucional, ou seja, ela não pode ser obedecida, ela tem que morrer, ela tem que cair, porque ela vai de encontro à Constituição. Para Deus, para o povo de Deus, que somos nós, para Israel, que somos nós, o Israel de Deus, também existe a lei de Deus e também existe a Constituição. A Constituição de Deus são os 10 mandamentos. Por que os 10 mandamentos são a Constituição de Deus? Porque ele fez questão de escrever com o próprio dedo. Foi ele que escreveu com a mão dele, né? Aqui nós estamos usando um termo, né? Um antropomorfismo, não é uma palavra difícil, mas é um termo que dá a Deus uma forma humana para que a gente conheça, para que a gente entenda. É claro que Deus é Espírito, Espírito não tem mão, mas vamos usar o antropomorfismo aqui para entender. Deus escreveu na pedra com a sua própria mão 10 mandamentos. Então essa é a Constituição de Deus. Ele deu outras leis por meio de Moisés, muitas leis para o povo de Israel. Mas essas outras leis todas são apenas leis, né, de conduta, e todas elas estão de acordo com essa lei maior, que é os 10 mandamentos. Essa Constituição de Deus, ela precisa ser cumprida ainda hoje. É interessante que uma vez um rapaz chegou para Jesus e falou que ele queria, o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Jesus falou assim: você conhece os mandamentos? Olha a importância dos 10 mandamentos, da Constituição de Deus. Jesus perguntou para ele: você conhece os 10 mandamentos? Citou alguns.
e ele falou assim: eu guardo os 10 mandamentos desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Aí Jesus deu um complemento para ele que ele não gostou muito, né? Que era vender tudo, e aí ele não distribuir para os pobres, ele não quis. Mas olha a importância dos 10 mandamentos para o Senhor. Sim, Tiana? A Yeri está dizendo aqui que o som e o áudio estão muito bons, que ela está gostando. A Ivonete falou que o irmão Robson também está lá assistindo a nossa CBD, está participando da nossa CBD. Muito bem. E a Fabiana está dizendo que a dona Neuza está também assistindo a escola bíblica na sala de vídeo dela. A mãe da Fabiana, a dona Neuza de Vitória. Que bom, tá, sejam bem-vindos todos vocês e que Deus abençoe. Liliane Silva também está assistindo. Muito bem, nosso abraço aí para todo mundo. Então, os 10 mandamentos é a constituição de Deus. Jesus leva isso a sério. E aí Tiago 2,10 vai dizer o quê? Que quem quebra um só é culpado de todos. Agora vamos fazer o teste da justiça de Deus, conforme sugerido aí no livro que nós estamos estudando. Olha a primeira pergunta do livro: você já colocou sua vontade ou desejo antes da total obediência a Deus? Eu já, muitas vezes. Muitas vezes eu coloquei a minha vontade na frente da vontade do Senhor. Eu sabia que o Senhor queria uma coisa e não foi inconsciente, não. Eu sabia que o que Deus queria era algo, mas eu queria algo diferente e eu fui no diferente muitas vezes. E aí, de acordo com Êxodo 23, o primeiro mandamento, eu sou um idólatra. Eu fui um idólatra no momento que eu fiz isso. Porque o primeiro mandamento diz que eu preciso amar ao Senhor sobre todas as coisas e não ter nenhum outro Deus diante dele. E qualquer coisa que eu faça que esteja acima da vontade de Deus, aquilo se torna o meu Deus. Então, eu sou idólatra. Olha a segunda pergunta: você já desejou sexualmente alguém que não fosse seu cônjuge? Quem nunca? Talvez se você nunca, Deus te abençoe, você é um santo ou uma santa, né? Ou desejou ter algo que era de outro? Meu irmão, quem nunca? Não é verdade? Então, só de desejar, por isso aqui, adúltero e avaro, né? Ou avarento, eu não gosto muito da palavra avarento, eu prefiro avaro, né? É mais chique, né? Mas perguntas simples que nós fazemos para nós mesmos, nós vamos perceber que quando nós vamos fazer o teste da justiça de Deus, nós não passamos. Isso nós fazendo o teste, imagina Deus. Já mentiu? Quem nunca? Já pegou? Você quer ver? Quando a sua esposa pergunta assim: eu estou gorda? E ela tiver mesmo, e você falar assim: não, tá magrinho. Bom, já quebrou, né? Pode rir aí, tem gente rindo, eu tenho certeza. Não é verdade? Fala a verdade para ela. Fala: não, você está um pouquinho acima do peso, mas eu gosto de você assim mesmo. Tenta amenizar a coisa. Vai apanhar, vai ficar com raiva, mas é melhor do que mentir, né? Já mentiu ou pegou algo que não era seu? Mentira, furto. Você já usou o nome de Deus de maneira errada? Ai, meu Deus do céu. Ai, pelo amor de Deus, né? E a gente solta isso toda hora. Oi? Juro por Deus, que já está me lembrando aqui. Tudo isso só nos mostra o óbvio. O que? Nós somos culpados de toda a lei de Deus. Bastou quebrar um. Jesus deu esse exemplo claro. Que diz a lei: não matarás. Eu, porém, vos digo: qualquer de vós que disser ao seu irmão, racá, ou no nosso português bem moderno, idiota, é culpado de matar o seu irmão. Que diz a lei: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer de vós que olhar para uma mulher no seu coração a desejar, terá cometido adultério com ela. Então, Jesus deixou isso claro. Ele, quando eu disse no começo, ele não veio revogar a lei, mas cumprir a lei, e ele deu um entendimento muito mais aprofundado da lei, era isso que ele estava dizendo. Algumas pessoas questionam a questão do sábado, do 7º dia, né? Jesus trouxe para nós que todo dia para nós é como se fosse o 7º dia. Não é para dedicar um ao Senhor, é para dedicar os 7, né? Os 7 dias ao Senhor. Durante os 6 a gente dedica ao Senhor e faz os nossos afazeres, e um dia a gente dedica só ao Senhor, né? Então toda a lei de Deus ela precisa ser cumprida. Toda a lei de Deus ela precisa ser cumprida, e nós não conseguimos, portanto somos culpados. Somos culpados de toda a lei. E aí o que a Bíblia vai nos dizer? Que sem o perdão e o novo nascimento,
Ninguém tem a menor chance de entrar no céu. Nem eu, nem você. Ninguém. Não há desculpa. A Bíblia diz, portanto, és inexcusável. Não há desculpa. Não tem como chegar diante de Deus e apresentar desculpas a Ele. Ah, Deus, mas é porque tinha uma pandemia de coronavírus e eu fiquei desesperado e por isso eu cometi mais esse pecado, mas era só por isso, eu não sou assim. Não tem desculpa. Ninguém entra no céu sem um novo nascimento. Deus não faz vista grossa para o pecado. Ele não passa a mão na nossa cabeça. E mais, falando por experiência própria, de vida, experiência de vida, quando nós pecamos, nos arrependemos, pedimos perdão, confessamos o nosso pecado, a Bíblia diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, e Ele é mesmo, Ele perdoa mesmo, nos purifica mesmo, mas Deus não passa a mão na nossa cabeça e não faz com que a gente deixe de sofrer as consequências daquele pecado. Se eu matar uma pessoa, eu posso me arrepender e pedir perdão a Deus, e Ele vai me perdoar se eu me arrepender verdadeiramente, porque Ele é um Deus amoroso, e Jesus morreu para tirar os meus pecados, mas isso não vai impedir que eu seja preso, condenado e que eu pague por esse crime na justiça comum, na justiça dos homens. Deus não tira a consequência, Ele não faz vista grossa ao nosso pecado, muito pelo contrário, Ele avisa. Não peque, a Bíblia toda está cheia de não peque, não peque, não peque, volte para o Senhor, volte-se para a lei do Senhor, medita na lei do Senhor para que você não peque, para que você viva bem, obedeça os meus mandamentos, obedeça os meus estatutos. A Bíblia inteira está cheia dessas recomendações, exatamente porque Deus sabe que por meio de Cristo o perdão é concedido, mas a consequência do pecado jamais será tirada. Viviane Fernandes acabou de entrar. Viviane Fernandes, Deus abençoe a sua vida. O salário do pecado precisa ser pago. Qual que é o salário do pecado? A morte, o custo, o preço do pecado. Precisa ser pago. Deus não vai deixar nenhum pecado sem ser cobrado. Nenhum pecado. Todos eles serão cobrados. Agora nós podemos escolher. Ou deixamos Jesus pagar esse preço, porque Ele já pagou, ou pagamos nós mesmos, mas que vai ser pago, vai. Nenhum pecado fica sem pagamento. O salário do pecado precisa ser pago, e nós não temos condições de pagar o nosso pecado, a não ser com a nossa própria vida. Nós não podemos pagar a nossa dívida de outra maneira. Então, se Jesus não pagar o meu pecado, eu vou pagar o meu pecado com a minha vida, ou seja, morrendo eternamente. E para Jesus pagar o meu pecado, eu preciso nascer de novo e receber o sacrifício dele na cruz por mim. Somente por meio de Jesus é que nossos pecados são perdoados. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente por meio de Jesus. Não tem outro jeito. Sem o perdão de Jesus e o novo nascimento, todos estamos condenados à separação eterna de Deus num lugar chamado inferno. Às vezes as pessoas têm um pouquinho de medo hoje em dia de falar sobre o inferno, mas o inferno é real, ele existe, ele é real e muita gente vai não recebeu, não aceitou o perdão de Jesus. Eu ouvi um pregador recentemente propondo uma parábola, e essa parábola ele dizia o seguinte, que um certo homem foi preso, e alguém intercedeu por ele diante do governador. Aquele homem ia ser condenado à morte, ele ia morrer, e alguém intercedeu ao governador por ele, e o governador tinha o poder de dar àquele homem o perdão. E o governador se vestiu de pessoa, de homem normal, de homem comum do povo, e foi até lá conversar com aquele homem com a intenção de dar a ele perdão. E aquele homem não quis receber o governador. Não quis receber.
E o governador insistia, mas me recebe, eu quero conversar com você sobre a sua pena, sobre o que está fazendo. E ele não quis receber, ele não sabia que ele ia receber o perdão, e ele não quis receber o governador. O governador foi embora. Quando ele foi embora, o carcereiro disse para aquele homem: você não sabe o que você perdeu. Ele disse: por quê? Porque aquele governador veio aqui para te dar o perdão da sua pena. E aquele homem foi no dia da sua execução. Lá nas suas últimas palavras ele disse: eu estou morrendo não pelo crime que eu cometi, mas eu estou morrendo porque eu recusei o perdão. É mais ou menos assim que funciona com Jesus. As pessoas que não forem a Cristo, as pessoas que não passarem por Jesus, que não nascerem de novo, que não tiverem os seus pecados perdoados, elas vão morrer não por causa dos seus pecados, mas por recusarem o perdão dos seus pecados. Pois não? Marluce entrou, está assistindo, e o Reginaldo está dizendo aqui que a irmã dele de Contagem também está na nossa escola bíblica, a Edna Fernandes. Glória a Deus, muito bem, nossa escola bíblica aí se espalhando pelo Brasil. Vamos lá. Então, as pessoas que morrerem sem ter tido um encontro com Cristo e um novo nascimento, elas vão para a morte eterna, para a separação. Morte e separação são sinônimos. Quando nós falamos separação, estamos falando de morte. Quando nós morremos, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito se separam. Hoje eles estão todos juntos, eles se separam. Quando nós falamos da segunda morte, é quando o nosso espírito se separa de Deus eternamente. Então, as pessoas que não nascem de novo, elas vão viver eternamente separadas de Deus. E a eternidade só tem dois lugares, céu e inferno. Quem está separado de Deus, que não está no céu, estará no inferno. Isso lá em João 3,36, você pode conferir na sua Bíblia, e também Apocalipse capítulo 20, versículo 15, vão deixar isso bem claro para nós. O inferno não é uma crença ultrapassada, irmãos, ou fora de moda. Já tem gente dizendo por aí que não, isso era uma figura metafórica da Idade Média. Não, o inferno é real, é uma realidade que foi ensinada por Jesus. Aliás, Jesus falou mais do inferno do que do céu, quando ele esteve aqui na terra. Isso reflete não só a realidade do inferno, como também o perigo do inferno para as pessoas. Então, o inferno realmente é um perigo para as pessoas. A Parleton falou que essa parábola é muito forte, essa palavra de não querer receber o perdão é muito forte. Irmã Maria das Dores também está nos assistindo. Irmã Maria das Dores também, que Deus abençoe. Realmente, essa questão de não receber o perdão, é muito forte. Porque o que é o perdão? É o cancelamento de uma dívida. Quando nós falamos a palavra perdão, o que significa perdão? Significa cancelar a dívida. Por isso que perdão e desculpa é diferente. Desculpa é uma justificativa. Tá bom, está desculpado. Mas perdão não, perdão é cancelamento de dívida. Então eu tenho dívida com Deus porque eu pequei. Jesus vem e paga essa dívida. Jesus está com a moeda espiritual. O sangue de Cristo é moeda espiritual. Jesus tem a moeda espiritual, ele derramou o sangue dele. Ele tem o dinheiro espiritual para pagar o pecado. E ele está com o dinheiro na mão, com o dinheiro espiritual, que é o seu sangue, na mão, dizendo: está aqui, eu vou pagar a sua dívida, você quer? Aí eu digo: não, eu não quero. Aí sim, nós vamos para o inferno. Não tem jeito. Porque o que mais que Deus poderia fazer? Ele já fez tudo. Basta nós recebermos. É mais terrível o inferno, irmãos. É um lugar terrível. É mais terrível que qualquer coisa que a nossa mente pode imaginar. Algum tempo atrás, eu assisti um filme, Inferno em Chamas, muito antigo, até tem uma qualidade bem baixa em termos de recursos, mas esse filme tentou trazer um pouquinho da imaginação de como seria o inferno, mas realmente ele é muito pior do que isso. É um lugar de agonia incessante, indescritível, total separação e extrema desesperança. É um lugar onde as pessoas que estiverem infelizmente ali não terão nenhuma esperança mais, não tem nenhuma possibilidade mais de ter a sua situação revertida. É um lugar de tormento para sempre. Só o fato de estar longe da presença de Deus já será um tormento eterno, ainda mais num lugar de sofrimento físico, inclusive.
né? É claro que não fisicamente como aqui, mas um campo, né, de sofrimento numa outra esfera que nós não conhecemos ainda, né, de um corpo transformado. O risco é real. Sem dúvida, ou sem Jesus, o destino do homem, por mais que seja bom, é um inferno. O melhor que nós sejamos, por mais religioso, por mais bonzinho que sejamos, o nosso destino sem Jesus é o inferno. Jesus explicou exatamente isso lá em Mateus 16, 26. Ele falou o seguinte: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Ou seja, o que adianta eu ser o melhor homem do mundo? Eu posso dar essa bondade toda em troca da minha alma? Não. E aí algumas pessoas vão dizer, nós vamos entrar num outro ponto aqui, já caminhando para o final. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: se Deus é amor, por que Ele mandaria pessoas para um lugar de tanto sofrimento? Pois não, Tiana? A Jade está dizendo que a Luciana Cadete, que é vizinha mora perto da igreja, do lado do templo, ela também está nos assistindo, também está na Escola Bíblica Dominical. Que bom, como que é o nome? Luciana. Luciana, seja bem-vinda, Luciana. Então, meu irmão, vamos pensar um pouquinho aí, meu irmão, minha irmã. Se Deus é amor, por que Ele mandaria pessoas para um lugar de tanto sofrimento? Eu pergunto para você, você acha que Deus vai mandar alguém para o inferno? Essa é uma questão interessante de nós pensarmos. Você acha que Deus vai mandar alguém para o inferno? É claro que não. Quem for para o inferno vai para lá porque decidiu ir. Lá é lugar de punição, lá é lugar de pagamento de pecado. Lá é lugar onde a dívida vai ser cobrada. Deus não convive com o pecado, então o pecado vai para lá. Quem está preso ao pecado, quem está agarrado ao pecado, vai para lá com o pecado. Essa que é a questão. Deus não manda ninguém para o inferno, é a própria pessoa quem vai. Sim? Cláudia, o Alessandro e as meninas estão assistindo a Escola Bíblica. Amém. Então é isso aí, Deus não manda ninguém para o pecado. O pecado não foi feito para nós. O inferno não foi feito para nós. Perdão. O inferno foi feito para Satanás e os anjos que se rebelaram, que ele trouxe junto com ele na sua rebelião. Foi para ele. O pecado entrou na humanidade, o pecado juntamente com Satanás e os seus anjos vão ser lançados no inferno. Agora, se o homem está preso ao pecado, Deus não vai separar o homem do pecado à força para jogar só o pecado no inferno e deixar o homem livre. Nós precisamos soltar o pecado, largar o pecado. E para largar o pecado só tem um jeito, é por meio do sangue de Cristo. Então, aquele que não teve seus pecados perdoados, vai ter que pagar por eles. Porque o perdão é um pagamento de dívida. Então, se Jesus perdoou o meu pecado, eu não devo mais nada. Né? Tem muita gente que tem um medo terrível do dia do juízo final, né? Porque algumas pessoas brincam aí com a questão do telão de Deus, né? Ah, vai ter um telão que vai passar todos os seus pecados. Primeiro que eu não acredito que vai ter telão, mas se tiver, na hora que chegar a minha vida, vai ter só uma mancha vermelha, que é o sangue de Cristo. Nós temos que pensar isso. Seu pecado foi perdoado. A Bíblia diz que Deus perdoa os pecados por amor dele e das nossas iniquidades ele não se lembra. Se Deus não lembra, quem é o diabo para nos acusar? Mas ele não lembra daqueles que foram perdoados por Jesus. Não é de todos. Porque se eu não fui perdoado, aí Deus lembra. E Deus vai cobrar. E esse pecado precisa ser pago. Pastor, sim? A IECA dizendo que o estudo está muito esclarecedor. Amém. Obrigado, irmã. Deus deu o seu próprio Filho para que nos livrássemos do inferno. Não há prova maior de amor. É o texto que nós conhecemos, né, de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o que mais que Deus precisa fazer? Não há prova maior de amor. Ele deu o Filho dele para pagar o preço do nosso pecado, para nos livrar do inferno. Aí a gente vai pensar que Deus vai mandar alguém para o inferno? Não. Nós precisamos aceitar esse sacrifício de Cristo. Aquele que rejeita Cristo ou tenta ir até Deus pelos seus próprios esforços,
ele não tem os seus pecados pagos, é culpado de toda a lei e vai precisar receber o salário do pecado, que é a morte ou o inferno. Então, são duas possibilidades: ou eu entendo o sacrifício de Cristo e a santidade de Deus, e entendo que Jesus morreu justamente para que o meu pecado fosse pago e perdoado, e eu aceito esse sacrifício de verdade, e isso se chama novo nascimento. Ou então eu não aceito, eu rejeito, eu continuo tentando com as minhas atitudes agradar a Deus, tentando com o meu esforço chegar até Deus, e eu posso até me tornar uma pessoa excelente e no final não ir para o céu e ir para o inferno porque eu não passei por Jesus. Isso é muito perigoso, porque muita gente, e mesmo nós que já sabemos, estamos aprendendo agora esse novo conceito, mesmo nós temos que vigiar para nós não vivermos segundo a lei dos méritos e deméritos. Porque muitas vezes nós caímos na tentação de achar que somos salvos, e nós temos estudado isso esses dias, de achar que somos salvos, estamos salvos, somos crentes, somos bons, somos os melhores, somos os bambambãs, e muitas vezes não tivemos de fato um encontro com Cristo. A religiosidade, o ativismo religioso, a bondade, a corretude na vida, ter uma vida íntegra, ter um caráter ilibado, não vão fazer de nós cidadãos do céu. Tem muito ateu por aí que tem um caráter espetacular. Tem muitas pessoas aí que são de outros, que servem a outros deuses, que são pessoas excelentes, são pessoas maravilhosas, mas não passaram por Jesus. Quando chegar o dia do julgamento, elas vão estar do lado do julgamento, do lado de serem julgadas e condenadas pelos seus pecados, porque Jesus não as lavou, não porque Ele não quis, porque elas não receberam. Para terminar, a pergunta final aí: você crê que sem o perdão de Cristo e o novo nascimento, você é culpado, está condenado e totalmente separado de Deus? Essa é uma pergunta crucial. Por quê? Porque se eu não acreditar, não crer, crer é diferente de acreditar. Acreditar é acreditar simplesmente. Crer é acreditar com confiança. Acreditar sem sombra de dúvida. Acreditar simplesmente pode trazer alguma dúvida. Eu acredito, mas... Agora, quando eu falo eu creio, não cabe o mas, né? Então, você crê que sem o perdão de Cristo e um novo nascimento, você é culpado, está condenado e totalmente separado de Deus? Se eu creio de verdade nisso, se eu acredito nisso de verdade, eu posso assumir um compromisso com Cristo, me arrepender dos meus pecados e pedir o perdão dele, pedir a salvação, e aí sim eu vou ter um encontro com ele, um novo nascimento, e serei uma nova criatura, com pecados perdoados e com passagem garantida para o céu. Então eu preciso crer, acreditar sem dúvida, com confiança, que sem o perdão de Jesus e o novo nascimento eu sou culpado. Para que eu seja inocentado, eu preciso do perdão de Cristo e do novo nascimento. Isso é um processo. Eu recebo o sacrifício de Cristo, Ele me perdoa, o Espírito Santo vem habitar em mim. Agora eu me comunico com Deus, porque agora eu tenho o Espírito de Deus em mim. Então eu vou nascer de novo, estou nascendo de novo, para que com esse novo nascimento eu não viva mais do jeito que eu vivia antes, e agora eu comece a viver em novidade de vida com Jesus. Isso também é interessante nós frisarmos, porque às vezes nós vamos na igreja e o pastor faz o convite para quem quer receber Jesus, quem quer aceitar Jesus, aí a pessoa levanta a mão, chora, vai lá na frente, ele frequenta uma classe, ele é batizado nas águas, mas ele continua vivendo do mesmo jeito que ele vivia antes. Ele não teve mudança de vida, ele não teve um novo nascimento. Se ele não teve mudança de vida, ele não se arrependeu, porque arrependimento é mudança. Arrependimento é mudar de postura, é a decisão de não fazer mais e não fazer mais.
Depois do arrependimento vem a conversão, que é o quê? Fazer o caminho de volta. Então eu mudo de direção quando eu me arrependo e eu começo a fazer o caminho de volta a partir do momento que eu me converto. E aí eu tenho que andar tudo de volta. Eu estava caminhando para longe de Deus, agora eu tenho que caminhar para perto de Deus. Isso é santificação. E cada vez que eu deixo o pecado agir na minha vida, dominar a minha vida, isso mostra que eu ainda tenho aquela natureza velha. E se o pecado domina a minha vida e não é só um acidente na minha vida, é sinal que eu não tive um novo nascimento. Sim? A Fabiana está comentando que está muito bom. A Lucinha está lembrando, né, do nosso cafezinho, que a gente, cada um vai tomar na sua casa. A tia Kátia está assistindo. A Regiane Coelho está dizendo que estou no bairro Vitória assistindo essa pregação maravilhosa. Que consigamos alcançar esse patamar em Cristo e por Cristo e dando glória a Deus. Glória a Deus, seja bem-vinda, Regiane. Nós estamos quase terminando. Então essa pergunta é crucial. É preciso crer nisso para reconhecer a nossa condição de pecadores e receber o perdão de Cristo. Querido, parece simples, mas não é. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso reconhecer que sem Jesus eu estou condenado. Sem Jesus o inferno é o destino. E aí eu preciso reconhecer que Jesus veio e pagou o preço, pagou a dívida. Mas não está automático. Precisamos entender, a cruz não é automática. Tem algumas pessoas que acreditam numa teoria chamada universalismo. O universalismo ele vai dizer o quê? Que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Deus é amor, que Deus ama todas as pessoas, então no final Deus vai salvar todos. Não creia nisso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos nós, eu e você. E a Bíblia ensina que Jesus veio, morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Mas esse pagamento não é automático. Eu preciso ir até a cruz, eu preciso ir até Jesus, eu preciso receber o perdão e ter um novo nascimento. E para receber o perdão e ter um novo nascimento, isso implica arrependimento. E arrependimento não é remorso, como nós temos dito algumas vezes nas últimas lições. Arrependimento é mudança de postura. Eu me arrependo de ter feito isso, então eu não vou fazer mais. Aí tem gente que fala assim, eu me arrependo do meu pecado, mas eu estou sempre repetindo o mesmo pecado. Então não houve arrependimento. Porque quando há arrependimento não se repete mais. O pecado passa a ser um acidente, ele não passa a ser uma realidade, uma regra. Ele passa a ser a exceção na nossa vida. Tem mais algum comentário? Tem a colega de trabalho da Jade, a Malva Gonçalves, ela está online, também está assistindo. Agora, antes de terminar, pastor, eu queria saber se tem como, logo depois do encerramento, o senhor acessar o site para mostrar o boletim da igreja, os aniversariantes. Tá, tem, nós vamos fazer isso. Se houver, e pedir para todo mundo que está online, para que a gente possa compartilhar o amor, e todo mundo apertando no amém, igual eu vou fazer agora, para que suba, né, vários corações ao mesmo tempo com o amém, que a gente possa compartilhar esse amor virtual aí uns com os outros. Amém. Então, meus irmãos, hoje à noite nós teremos a nossa live às 7h30 da noite, que é a live do culto noturno, né, da nossa celebração da noite. Eu vou estar entrando, a pedido da Cristiane aqui, para os irmãos entenderem. No site da igreja, você vai acompanhar aqui pela tela, www.ibnagv.com.br. Nosso site está muito bonito, o irmão Railton, né, assumiu com a sua empresa de marketing, né, está assumindo o marketing da igreja, uma oferta que ele está dando para nós, porque esse é um serviço não caro, mas é um serviço que custa um bom valor. Eu não gosto de falar caro, porque caro fica parecendo que a gente quer pagar menos, né? Mas o serviço vale um ótimo valor, mas o irmão Railton não está cobrando nada da igreja, ele está assumindo aí o marketing, né? Mudou a cara do nosso site, está muito bonito o nosso site. Então, só para entrar, irmãos, para os irmãos entenderem,
Olha o que está acontecendo. Aqui nós temos a página inicial. Se você descer, você vai ver algumas informações sobre a igreja, nossa missão, nossos valores, nossa visão. Seja bem-vindo, quem somos, nosso endereço. Algumas mensagens, as mensagens que o pastor tem pregado, inclusive a de hoje à noite, elas são postadas aqui, o esboço é postado aqui. Então, se você perdeu alguma mensagem, você pode ver. Ó, no domingo passado mesmo, nós pregamos dominando o pecado à noite e conhecimento, sabedoria e discernimento pela manhã. No domingo anterior, nós pregamos vida abundante. Então, cada semana, nas mensagens, os esboços serão postados aqui, na página inicial da igreja. Né? Temos alguns comentários aqui da irmã Kelly: não existe um lugar melhor do que ao lado do nosso Deus. Irmã Ivonete: veja um lugar para ter um encontro com Deus. Temos vários comentários. Essa é a nossa página inicial. Aqui nós temos os nossos ministérios. As páginas dos nossos ministérios, a não ser do Ministério Pastoral, ainda estão em construção. Mas do Ministério Pastoral já está aqui, o irmão pode acessar, né, para saber um pouquinho sobre o pastor. E as demais páginas em breve estarão funcionando. Quando você vai em mídia, você tem o boletim online e você tem os roteiros dos PGMs. O roteiro do PGM também vai ser publicado aqui. Nosso PGM é na quinta-feira, às 8 da noite, está sendo online também. Na quinta-feira passada nós tivemos, então você encontra o roteiro. Eu vou clicar aqui no boletim para você acessar o boletim. Aqui você tem todos os boletins da igreja, ok? Vou clicar no dessa semana, que está aqui, ó, domingo 22/3, ano 24, boletim número 32. Clicando aqui, ele vai abrir uma nova página, uma nova aba. E aqui você tem todas as informações da igreja. O boletim, aquele boletim impresso que você recebe no templo, não está sendo impresso esses dias, porque nós não estamos reunindo presencialmente, mas está aqui com todas as informações. Tá? Você pode acessar. Normalmente está tudo aqui, ok? Se você tiver alguma informação que você gostaria que fosse colocada no boletim, você vai enviar para o pastor até na quinta-feira pelo WhatsApp, e o pastor vai estar inserindo essa informação, tá? E nós temos aqui a nossa agenda. A agenda da igreja agora está em branco, porque nós estamos em quarentena, né? Está toda em branquinho, mas nós temos aqui a agenda da igreja com todas as atividades. E contato, se você precisar fazer contato com a igreja, tem um formulário onde você vai preencher também. Então esse é o nosso site, tá? Você pode acessar no seu computador ou no seu celular, tá bom? E eu quero lembrar aqui, tá no nosso boletim, dos aniversariantes dessa semana, que é o irmão Alessandro. O bom do irmão Alessandro é que ele faz aniversário 2 vezes no ano, né? Na semana passada, no dia 13, ele já recebeu os parabéns. Mas, se eu não estou enganado, oficialmente é dia 23, né, irmão Alessandro? Então, o que está no documento está aqui. Então, deu parabéns de novo aí para o irmão Alessandro. A irmã Gisele, dia 25, né, está fazendo aniversário também. E o irmão Caio, dia 26. Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Hoje à noite nós vamos falar dessa semana da Famílias Transformadas. Famílias Transformadas será divulgado na live da noite, às 7h30 da noite, tá bom? Porque nós não temos ordem de culto, tá? Cristiane? A Fabiana está dizendo que a amiga dela, Vilma Bernet, também está assistindo conosco a nossa EBD, e a Suelen Neves também está conosco. A Lucinha, pastor, manda uma pergunta sobre dízimos e ofertas. Aí eu penso que hoje à noite a gente pode falar sobre isso. Hoje à noite, na live do culto da noite, nós vamos explicar sobre dízimos e ofertas. Tem 2 maneiras que você pode estar enviando seus dízimos e as suas ofertas. 3 maneiras, na verdade, que nós vamos estar explicando bem detalhadamente hoje na live da noite, tá bom? Irmãos, estamos chegando ao final. Quero agradecer que todo mundo mandou um coraçãozinho. A Cristiane está agradecendo os coraçõezinhos aí. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. E assim que ele terminar a oração, nós vamos terminar a nossa live. Que Deus abençoe a sua vida. 7h30 da noite, não se esqueça, o nosso culto, a nossa celebração vai ser transmitida aqui de casa mesmo, tá? Mas vamos estar juntos aí. Semana que vem nós damos continuidade aqui ao Salvo, Seguro e Transformado.
no próximo domingo, tá bom? Nosso seminário que aconteceria no próximo domingo, infelizmente também precisou ser cancelado para a segurança das pessoas, seminário de cura interior, mas ele não vai deixar de acontecer. Assim que passar esse período, nós vamos marcar uma nova data, tá bom? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse estudo, obrigado por cada pessoa, Pai, que tirou esse tempo para acessar a internet, para participar, Pai, desse momento. Pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja plantando no coração, ó Deus, para que cada um possa assimilar de forma concreta, de forma real, os ensinos do Senhor, porque precisamos dos ensinamentos do Senhor na nossa vida. Pedimos, ó Pai, que dê a cada um domingo abençoado, um domingo feliz, ó Pai, e que à noite, às 7h30 da noite, estejamos todos aqui de volta para cultuarmos juntos ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É a oração, Deus, que fazemos, agradecidos por todos que estão conosco, por todas as famílias. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Cristiane? Irmão Alessandro agradece por lembrar dele novamente. E segura o coração, Ellen, pastor. Ellen Santiago também está assistindo e está falando que Deus continue derramando suas bênçãos sobre a Igreja e o Ministério Pastoral. Amém. Deus abençoe você também, minha irmã. Deus abençoe todos vocês. Até amanhã, até hoje à noite, né? Se Deus quiser.